Olá, hoje a gente vai apresentar o nosso aplicativo para celulares chamado Face Drivers Connect. Ele permite que eu acesse todas as informações dos meus veículos cadastrados no Face Drivers via celular, tanto em Android, em iPhone e também o Windows 8. Hoje está disponível somente em Android, mas na próxima semana já vai entrar na Apple Store para ser acessado por iPhone. A gente acredita que é um ótimo apelo de venda, pois hoje ele chama Face Drivers Connected é, para os usuários do Face Drivers, mas quando a gente fechar contrato com uma concessionária, uma seguradora específica, o aplicativo vai ter o nome da concessionária ou da seguradora e também com as cores e logos do cliente. Então vai ser um produto do cliente para os seus clientes, certo? Então a concessionária vai ter um aplicativo para celulares dela para os seus clientes, mas na realidade eles estão acessando os dados do Face Drivers, ok? Aqui a primeira tela, o usuário vai ter que se logar, tá? E isso só a primeira vez, depois nas próximas vezes ele faz o login automático, então é só a primeira vez que o usuário tem que entrar com o e-mail e a senha que está cadastrado no Face Drivers. Aí ele se loga, ele é identificado e aqui é mostrado os seus veículos cadastrados, nesse caso Cruze, C3 Picasso e uma moto Dragstar. Vamos usar aqui o Cruze como exemplo. Eu clicando no carro, ele vai abrir esse menu. Então a gente vai explanar o que cada opção desse menu faz, tá? E qual a utilidade dela. A primeira é a atualização de quilometragem, ou seja, quando o usuário quando é cadastrado o seu carro, né, o seu veículo no Face Drivers, é colocada a quilometragem atual e uma média de quanto ele roda por mês. Isso serve de subsídio para o Face Drivers calcular a quilometragem dia a dia para disparar determinados alarmes, que hoje ele gerencia cerca de 80 itens de manutenção. E essas manutenções são baseadas em quilometragem, então como rodízio de pneu, verificação da correia dentada e aí vai. São mais ou menos 80 itens que ele verifica entre carros e motos. Tá? Então, vamos supor que o cliente faça uma viagem esporádica de 2.000 quilômetros. Então, foge daquele perfil que ele diz que ele roda por mês, 750 quilômetros por mês. Então, ele pode vir aqui e atualizar. Andei mais 2.000 quilômetros, ele vem aqui e atualiza a quilometragem. A partir daí, baseado em 750 km por mês, o Face Drivers continua atualizando em cima dessa informação que o usuário entrou, ok? Então isso é muito importante para que o Face Drivers não deixe eventualmente de emitir algum alarme, porque a quilometragem está a menos do que realmente está. Combustível. O usuário pode, via celular, quando ele vai fazer um abastecimento, ele pode logar isso aqui, porque daí ele vai ter consultas no Face Drivers de quanto ele gastou por mês de combustível, qual tipo de combustível e o preço que ele pagou. Né? Então aqui ele mostra a quilometragem atual, aqui eu coloco quantos litros eu coloquei, o preço, ok? Eu coloquei gasolina e aqui, baseado na informação de localização do usuário, então imagine que ele está lá no posto de gasolina e acessa o aplicativo. O Face Driver sabe que ele está naquele lugar, né, via GPS do celular. Então ele seleciona aqui os postos próximos àquele local e muito provavelmente vai mostrar o posto que o usuário está colocando o combustível. Então ele vai selecionar esse posto aqui. Por que isso? Porque depois ele vai poder ter acesso no Face Drivers a um mapa dizendo aonde que ele abasteceu e qual o preço que ele pagou e qual posto era. Tá? Então ele simplesmente faz isso, aqui ele seleciona a data e grava os dados. Ok? Vamos para a próxima opção, que é seguro. Essa opção é bastante útil, porque imagine que você está numa estrada, ocorre um sinistro, o seu carro para por algum motivo e você tem que acionar o seguro para pedir
um reboque, alguma coisa. Aqui todas as informações do seu seguro estão disponíveis, ou seja, eu preciso, ocorreu um sinistro e eu preciso ligar para a central de seguros para solicitar um guincho. Então eu clico nesse telefone, ele vai chamar já o telefone do celular e vai ligar para esse número aqui, ok? E aqui eu também tenho o número da pólice, que facilita muito. Preciso ligar para o meu corretor por algum motivo, né, para o Celso. Então aqui eu tenho o telefone da Patersan e também o celular do meu corretor. Eu pego, clico aqui e ligo, não preciso ficar procurando na agenda do celular. Então essa opção aqui a gente considera muito útil em caso de alguma emergência, algum problema. Financiamento. Por que tem essas informações aqui? Imagine que eu estou comprando, trocando de carro numa loja, uma concessionária, e o cliente pergunta: seu carro está financiado? Qual que é o banco? Quando que vai acabar seu financiamento? Então essas informações aqui são úteis para mostrar para o vendedor, na hora de uma negociação de um carro, de uma moto, qual que é os meus dados de financiamento. Tabela FIP também a gente considera importante na hora de trocar um carro ou até por consultar periodicamente, né? Então ele está dizendo aqui que o Cruze vale R$ 58.011 no mês 10, então todo mês é atualizado isso daí, e o gráfico ao longo dos últimos 3 meses aqui de como foi a valorização ou desvalorização do meu automóvel. Isso também, eu estando numa concessionária, vai facilitar para eu ter argumentos para eventualmente negociar com o vendedor a entrada do meu carro como parte de pagamento de um carro novo. Alertas. Todos os alertas de manutenção, de financiamento, de PVA, etc. vai estar nessa tela. Então, rapidamente, eu posso consultar o que eu tenho para essa semana sobre pendências, ou seja, alertas. Tá? Então aqui está dizendo que dia 2/11 eu vou ter que pagar o financiamento desse carro. Então também, se eu tiver que calibrar um pneu, trocar um pneu, ver correia dentada, algum item de manutenção, vai aparecer tudo aqui, ok? Calculadora Flex é uma ferramenta que eu estou lá no posto de gasolina e eu estou em dúvida se eu vou abastecer com etanol ou gasolina. Então eu coloco aqui o preço que eu estou vendo lá na bomba, né? De um e de outro, e ele vai me dizer qual combustível eu preciso usar. Ou seja, aqui ele está dizendo que compensa eu abastecer com etanol. Então é uma ferramenta aí para o usuário, uma ferramenta a mais para facilitar a vida dele. Ok? Então, lembrando que quando a gente fechar contrato com uma concessionária específica e ela quiser isso aqui, esse aplicativo vai ser com a identidade visual, logo, tudo da concessionária. Então é como se a concessionária tivesse um aplicativo e distribuísse para os seus clientes. Ok? Por hoje é só, muito obrigado.